Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Eu realmente preciso do seu apoio. Por favor, se inscrevam no canal antes de assistir. Neste episódio, vamos discutir 3 tópicos muito importantes. Cada tópico é importante e interessante, então não deixem de assistir nosso episódio até o final. Tópico número 1. Novas sanções dos Estados Unidos e uma análise mais detalhada sobre as táticas de aquisição de tecnologia da Rússia para a guerra. Tópico número 2. Dança diplomática, insights das conversas telefônicas entre Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão sobre a cúpula Kim Putin. Tópico número 3. Drama do acordo de armas, porque o acordo entre Arábia Saudita e Estados Unidos fracassou devido às conexões com Rússia e China. Tópico número 1. Os Estados Unidos impuseram recentemente sanções a várias entidades e indivíduos que vão da Rússia à Turquia, Emirados Árabes Unidos e Geórgia. O objetivo principal dessas sanções é dificultar os esforços para contornar restrições e impedir que o Kremlin tenha acesso à tecnologia, recursos financeiros e canais de financiamento que contribuem para a campanha militar em curso do presidente Vladimir Putin na Ucrânia. Este pacote de sanções representa um dos esforços mais substanciais dos Departamentos de Estado e Tesouro, e visa abordar a questão dos países, especialmente o membro da OTAN Turquia, que facilitam a transferência de tecnologia ocidental para a Rússia para uso potencial em suas operações militares. Além disso, as sanções visam dificultar o desenvolvimento do setor energético da Rússia e outras fontes de receita financeira, incluindo projetos de gás natural do Ártico, mineração e fábricas envolvidas na produção e reparo de armamentos russos. De acordo com James O'Brien, chefe do Escritório de Coordenação de Sanções do Departamento de Estado, o objetivo principal dessas ações é limitar a capacidade da Rússia para a produção de defesa e reduzir sua liquidez para gastos relacionados à guerra. Isso inclui sanções a uma empresa com sede nos Emirados Árabes Unidos recém-estabelecida que fornece suporte de engenharia e tecnologia ao projeto de gás natural liquefeito do Ártico da Rússia, bem como várias entidades russas envolvidas no desenvolvimento do projeto. O projeto Arctic LNG-2 é uma empreitada significativa para a Rússia, visando aumentar sua produção de gás natural liquefeito e estabelecer uma presença mais proeminente no mercado global de energia. O presidente Putin enfatizou o impacto positivo desse projeto na economia da Rússia durante uma visita ao local de LNG nas regiões do norte da Rússia. As sanções impostas pelos Estados Unidos também englobam várias empresas turcas, finlandesas e russas acusadas pelo Departamento de Estado e Tesouro de ajudar Moscou a adquirir componentes eletrônicos dos Estados Unidos e da Europa, como chips de computador e processadores, que supostamente acabaram em armamentos russos. Um alvo importante das sanções é uma rede com base na Finlândia identificada pelo Tesouro, responsável pelo envio de diversos eletrônicos para a Rússia, incluindo componentes para drones e baterias de lítio. A Finlândia, como membro da UE, tem apoiado sanções contra a Rússia e é um dos últimos países a ingressar na OTAN. Além disso, o Departamento de Estado está focando em empresas turcas que prestaram serviços de reparo naval a uma empresa afiliada ao Ministério da Defesa da Rússia. Antes da guerra, a Rússia obtinha até 90% de seus eletrônicos de democracias do grupo dos 7, G7. No entanto, as sanções reduziram consideravelmente esse número para aproximadamente 30%. Segundo O'Brien, as sanções têm se mostrado eficazes em limitar a capacidade de produção de guerra da Rússia. No entanto, alguns analistas argumentam que a Rússia ainda possui reservas financeiras significativas, permitindo-a importar a tecnologia de que necessita em quantidades menores para manter sua produção de defesa. Richard Connolly, especialista no setor de defesa e economia da Rússia, sugere que a Rússia poderia obter componentes eletrônicos da Bielorrússia, indicando que mesmo se uma fonte for cortada, outra pode surgir. Turquia e Emirados Árabes Unidos, apesar de condenarem a invasão da Ucrânia pela Rússia, não aderiram às sanções ocidentais e procuraram manter laços diplomáticos com a Rússia. O ministro da Indústria e Comércio da Rússia, Denis Manturov, relatou um crescimento de 68% no comércio entre Rússia e Emirados Árabes Unidos em 2022, chegando a 9 bilhões de dólares.
Apesar dessas circunstâncias, o Departamento de Estado acredita que as sanções estão tendo um impacto mensurável, especialmente ao avaliar o sucesso no campo de batalha. O'Brien afirma que a capacidade da Ucrânia de interceptar e neutralizar uma parcela significativa das ações militares russas indica uma deficiência nas capacidades eletrônicas da Rússia, influenciada pelas sanções. No entanto, a Rússia continuou lançando ataques frequentes com mísseis na Ucrânia, causando baixas. Connolly sugere que a Rússia ainda está adquirindo componentes eletrônicos e que eles funcionam de forma semelhante aos seus equivalentes pré-sanção. O pacote de sanções mais recente visa empresas russas envolvidas na reparação, desenvolvimento e fabricação de armas, incluindo o míssil de cruzeiro Kalibr. Analistas enfatizam a importância de empresas ocidentais considerarem cuidadosamente as implicações de vender tecnologia crítica para países conhecidos por seu mercado de revenda substancial com a Rússia. Tom Keatinge, diretor do Centro de Estudos sobre Crime Financeiro e Segurança no Instituto de Serviços Unidos Reais em Londres, destaca a necessidade de colaborar mais estreitamente com empresas domésticas para garantir que elas não estejam contribuindo inadvertidamente para o mercado de reexportação. Isso implicaria examinar o aumento nas vendas para países como os Emirados Árabes Unidos e a Turquia para discernir se essas vendas realmente beneficiam esses países ou apenas servem como intermediários para a Rússia. Os Emirados Árabes Unidos afirmam aderir às leis internacionais de lavagem de dinheiro e sanções. No entanto, preocupações com sua eficácia em combater atividades financeiras ilícitas levaram à sua inclusão na lista cinza por um órgão global de combate à lavagem de dinheiro. Já a Turquia tem se esforçado para manter um equilíbrio diplomático entre Rússia e Ucrânia devido à sua forte dependência de energia e turismo russo. Em resposta às ameaças de sanções dos Estados Unidos, os bancos estatais da Turquia suspenderam transações por meio do sistema de pagamento da Rússia, o MIR, no ano anterior. Os Estados Unidos também impuseram sanções a vários indivíduos e entidades russas, incluindo oligarcas e indivíduos associados ao grupo de mercenários Wagner, devido a preocupações relacionadas a seus papéis na facilitação de remessas de armas da Coreia do Norte para a Rússia. Além disso, um empresário russo-georgiano e ex-procurador-geral da Geórgia, Otar Partskaladze, foi alvo por sua colaboração com o Serviço de Segurança Federal da Rússia para influenciar a sociedade e a política georgianas a favor da Rússia. As recentes sanções se somam às quase 3.000 empresas e indivíduos que os Estados Unidos têm como alvo desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. O secretário de Estado Antony Blinken reiterou o compromisso dos Estados Unidos em apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Em conclusão, os Estados Unidos impuseram sanções abrangentes a entidades e indivíduos de vários países para dificultar os esforços de apoio à campanha militar da Rússia na Ucrânia e restringir seu acesso à tecnologia crucial e recursos financeiros. Embora essas sanções tenham tido algum impacto na produção de defesa da Rússia, os analistas sugerem que a Rússia ainda pode encontrar maneiras de obter componentes essenciais. A eficácia dessas medidas continua sendo objeto de debate, e a comunidade internacional em geral permanece vigilante em resposta ao conflito em curso na Ucrânia. Quais são suas opiniões sobre essas sanções e seu impacto na situação na Ucrânia? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Tema número 2. Dança diplomática, insights de conversas telefônicas entre Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão sobre a cúpula entre Kim e Putin. Em recentes desenvolvimentos, os principais conselheiros de segurança nacional da Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão engajaram-se em uma conversa telefônica para abordar a recente cúpula entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente russo Vladimir Putin. As discussões giraram em torno das implicações de segurança dessa cúpula para a Península Coreana e para a região asiática em geral, bem como possíveis respostas conjuntas à situação. Durante essa ligação telefônica, o conselheiro de Segurança Nacional Cho Tae-yong da Coreia do Sul dialogou com seus colegas, Jake Sullivan dos Estados Unidos e Takeo Akiba do Japão. O foco principal de suas discussões foi a situação de segurança na Coreia do Norte e o contexto regional mais amplo. Um dos principais tópicos de preocupação foi a possível cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia,
com ênfase no desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais. As três partes expressaram profundas preocupações sobre as implicações da realização de uma cúpula entre a Coreia do Norte e a Rússia e sobre discussões relacionadas à cooperação militar. Essa preocupação se baseou principalmente no receio de que tal colaboração pudesse levar a avanços na tecnologia de mísseis da Coreia do Norte e ao seu impacto potencial na segurança regional. Em resposta a essas preocupações, os principais oficiais de segurança instaram tanto a Coreia do Norte quanto a Rússia a aderirem às resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e às sanções internacionais. Essas resoluções e sanções proíbem explicitamente negociações de armas e cooperação militar, e qualquer violação dessas medidas pode resultar em consequências significativas. Os oficiais ressaltaram que a Rússia, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, tem uma responsabilidade particular em garantir o cumprimento dessas resoluções. Jake Sullivan, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, reiterou o compromisso dos Estados Unidos com a segurança da Coreia do Sul e do Japão. Ele enfatizou a importância de fortalecer a cooperação entre as três nações e de aumentar a solidariedade com a comunidade internacional mais ampla para enfrentar os desafios apresentados pelas ações da Coreia do Norte e seu envolvimento com a Rússia. A recente ligação telefônica entre os principais conselheiros de segurança da Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão enfatiza as preocupações e interesses compartilhados dessas nações em relação à evolução da situação de segurança no Nordeste Asiático. Reflete também o compromisso em manter as normas e acordos internacionais que contribuem para a estabilidade regional. Ao analisarmos essa situação de uma perspectiva neutra, fica evidente que a cúpula entre Kim Jong-un e Vladimir Putin levantou preocupações legítimas de segurança. O desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais pela Coreia do Norte pode alterar potencialmente o equilíbrio de poder regional e representar uma ameaça significativa à segurança dos países vizinhos. O apelo à adesão às resoluções do Conselho de Segurança da ONU e às sanções internacionais é uma resposta diplomática padrão com o objetivo de evitar quaisquer ações que possam aumentar as tensões na região. É essencial notar que a comunidade internacional consistentemente buscou conter as ambições de mísseis e nucleares da Coreia do Norte por meio de meios diplomáticos, e essa abordagem continua sendo o método preferido para enfrentar a questão. O papel da Rússia como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU acarreta uma responsabilidade especial em manter a paz e a segurança internacionais. Ao participar de discussões relacionadas à cooperação militar com a Coreia do Norte, a Rússia tem sido alvo de escrutínio de seus vizinhos regionais e da comunidade internacional mais ampla. Espera-se que ela haja de acordo com as normas internacionais e obrigações estabelecidas. A reafirmação do compromisso de segurança dos Estados Unidos com a Coreia do Sul e o Japão é um aspecto crucial da estabilidade regional. Isso envia um sinal claro de que os Estados Unidos estão ao lado de seus aliados e estão dispostos a cooperar estreitamente com eles para enfrentar os desafios de segurança na região. Em conclusão, as recentes conversas telefônicas entre os principais conselheiros de segurança nacional da Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão destacam as preocupações e interesses compartilhados dessas nações em relação à cúpula entre Kim e Putin e suas potenciais implicações de segurança. É um apelo à adesão às normas e acordos internacionais visando preservar a estabilidade regional. Quais são seus pensamentos sobre esse tema? Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões na seção de comentários abaixo. Tópico número 3. Drama do acordo de armas. Por que o acordo saudita-americano desabou por causa das conexões com a Rússia e a China? O fabricante de armas americano RTX cancelou recentemente um acordo significativo de bilhões de dólares com a empresa saudita Scopa Defense devido a preocupações com os negócios da Scopa com entidades russas e chinesas sancionadas. Essa decisão teve implicações mais amplas, pois também foi relacionada à renúncia do Conselho Consultivo da Scopa Defense, composto por oficiais militares dos Estados Unidos aposentados. Em 2022, a RTX, anteriormente conhecida como Raytheon Technologies, e a Scopa assinaram um memorando de entendimento para estabelecer uma fábrica de sistemas de defesa aérea na Arábia Saudita, especificamente projetada para proteger Riad de ataques aéreos.
O plano proposto visava combinar tecnologia de radar e vários sistemas de defesa aérea capazes de interceptar drones e mísseis, atendendo uma necessidade urgente dados os ataques anteriores de drones, como o significativo ataque de 2019 às instalações de petróleo da Saudi Aramco. O acordo cancelado era esperado para trazer um investimento substancial de 25 bilhões de dólares para a Arábia Saudita, juntamente com 17 bilhões de dólares em receita de vendas. Nasser Al-Ghairi, ex-CEO da Scopa, que foi demitido no início deste ano, destacou esses potenciais ganhos econômicos. Além disso, o proprietário da Scopa, Mohamed Al-Ajlan, estabeleceu outras duas empresas, Tal Military Industries e Cefa Military Industries. De acordo com relatos do The Wall Street Journal, WSJ, Al-Ajlan contratou um executivo de uma empresa russa sancionada para liderar a Cefa e um cidadão chinês para chefiar a Tal. Essas ações levantaram preocupações, pois ambas as empresas se envolveram em discussões com empresas chinesas sujeitas a sanções dos Estados Unidos. A Cefa também explorou parcerias com empresas russas e bielorrussas sob sanções ocidentais. Além disso, Tal e Cefa compartilharam servidores de computador com funcionários da Scopa, já que a Scopa buscava ter acesso a dados sensíveis da RTX. Documentos revelaram que a Cefa contemplou a comercialização de munições russas, armaduras corporais, equipamentos de vigilância, montagem de helicópteros de ataque russos na Arábia Saudita e produção de veículos blindados com a Military Industrial Co. da Rússia. O Middle East Eye tentou obter comentários da RTX e da Embaixada Saudita em Washington sobre essas alegações, mas não obteve resposta. A Embaixada dos Estados Unidos em Riad aparentemente tinha conhecimento das discussões da Tal e da Cefa com empresas russas e chinesas desde agosto de 2022. Eles expressaram preocupação de que essas discussões pudessem prejudicar a capacidade da Scopa de celebrar acordos contratuais com empresas de defesa dos Estados Unidos. No entanto, Al-Ajlan negou veementemente qualquer envolvimento com empresas russas sancionadas e afirmou que suas transações com empresas chinesas estavam estritamente relacionadas à obtenção de matérias-primas para munições e veículos blindados. Al-Ajlan rejeitou as acusações de colaboração com entidades sancionadas como meros rumores, insistindo que eram imprecisos e irreais. Apesar dessa negação, um funcionário dos Estados Unidos reconheceu a ciência de Washington das preocupações em torno das empresas de Al-Ajlan e seus negócios com entidades russas e chinesas sancionadas. Esse acordo de armas cancelado destaca o complexo jogo diplomático da Arábia Saudita, à medida que ela navega entre suas relações com os Estados Unidos, países ocidentais e grandes players globais como a China e a Rússia. Nos últimos anos, a Arábia Saudita fortaleceu os laços com a China, seu maior parceiro comercial, e foi convidada a ingressar no grupo BRICS de economias emergentes. Além disso, o reino hospedou o presidente chinês Xi Jinping em uma cúpula regional no ano anterior, e a China desempenhou um papel fundamental na mediação de uma reaproximação entre a Arábia Saudita e seu rival regional, o Irã. No entanto, a Arábia Saudita continua altamente dependente do apoio de segurança dos Estados Unidos e busca um pacto de defesa mútua com Washington como parte de qualquer normalização das relações com Israel. O WSJ também relatou que outras empresas ocidentais, como a Beretta Defense Technologies da Itália e a construtora naval Fincantieri SPA, se distanciaram da Scopa Defense devido a preocupações com suas conexões comerciais com a Rússia e a China. Em conclusão, o acordo de armas cancelado entre a RTX e a Scopa Defense lança luz sobre a intrincada teia de relações internacionais e interesses econômicos que países como a Arábia Saudita precisam navegar. As alegações de negociações com entidades russas e chinesas sancionadas adicionam uma camada de complexidade ao jogo diplomático da Arábia Saudita, levantando questões sobre suas parcerias futuras e as possíveis implicações para sua segurança e interesses econômicos. O que você pensa sobre essa questão? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo.